Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma semana. Ontem, domingo, não consegui mesmo fazer porque no sábado fomos para umas jornadas dos desbravadores e vinha super cansada. E depois acabei por não conseguir fazer o vídeo por outras questões. Mas cá estamos nós, eu estou aqui, continuo aqui, por isso vamos continuar a falar do nosso livro das famílias. E antes da reflexão, hoje vamos continuar a falar daquilo que estávamos a falar. E diz assim: este último autor apresenta os passos para esta restauração do altar doméstico e culto familiar. A última mensagem de Deus para o mundo enfatiza a sensibilização e a formação dos pais em relação à vivência religiosa no lar. Ou seja, aqui mostra que os pais têm que estar sensíveis, né? Sensíveis e ter a vontade de formar os pais para lidar com os filhos em casa com os cultos familiares. Nós precisamos realmente de ter estes cultos familiares porque estamos nos finais dos tempos. E nos finais dos tempos vai haver muita perseguição e nós precisamos estar claramente embutidos na palavra de Deus e na presença de Deus, e a fé tem que existir muito acima do que a gente ainda tem para que naquele momento não nos desviemos. A grande reforma espiritual começa por apresentar aos pais e aos filhos os princípios das leis de Deus. Os princípios. A lei de Deus é os 10 mandamentos, não é? E nós precisamos realmente de cada vez mais. Porque, como diz Jesus na Bíblia, se pecares, se errares um mandamento, erras os 10, ou pecas nos 10. E por isso nós temos que claramente olhar mais com olhos de ver para os 10 mandamentos e tentar compreender que a maior parte das vezes pecamos. Talvez sem darmos por conta ou acharmos que não estamos a pecar. Mas temos que ter muito mais concentração e vermos muito melhor os 10 mandamentos, porque nós pecamos muitas vezes pensando que não estamos a fazer mal e estamos. Esta é uma responsabilidade dos pais para com os filhos. O exemplo dos pais determina geralmente o destino da sua descendência, verdade? Eu vejo isso pelo meu filho. O meu filho, quando a mãe começou a fazer o canal, ele ficava muito feliz e via-o muito atento a ouvir-me. E no final do canal, ou no final do vídeo, ele dizia: Mãe, gostei muito dessa. Quando ele também é muito crítico. Quando não está tão bem, ele diz: Mãe, essa não ficou tão bem. Mas isto é bom porque eu gosto, eu preciso que as pessoas me digam realmente para que me ajude em relação ao canal. Mas em relação aqui aos pais e filhos, é preciso que o pai demonstre ao filho aquilo que é o bem, não é? Se o filho estiver sempre habituado a ver o pai a fazer o mal, o filho vai pelo mesmo caminho, não é? Mas por isso é muito importante que nós passemos o tempo todo a mostrar aos nossos filhos, principalmente até mesmo com o nosso testemunho de vida, não precisamos de falar, que eles percebem muito bem, aquilo que nós devemos fazer em relação a Jesus. Nesta reforma, os pais devem quebrar, pelo seu exemplo, as correntes das tradições, dos hábitos e dos costumes que afastam da comunhão com Deus. Exatamente. Por vezes, estes costumes, estes hábitos, estas tradições acabam por nos afastar de Deus. E Deus não quer nada disso. Deus quer que nós sejamos simples e sejamos genuínos como as crianças, tanto que, como Deus diz na Bíblia, se não fores criancinha não entras no reino de Deus. Porquê? Porque a criança é genuína e simples. Não há nada de extraordinário ser criança. E nós todos somos crianças, já passamos pela parte de criança, mas voltamos para lá, não é? Quando formos idosos. Mas devemos agir como uma criança para estarmos no reino de Deus. A conversão dos corações ao Senhor no Espírito de Elias apresenta uma dinâmica mútua, um movimento de diálogo dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Começando na responsabilidade paterna, esta conversão é comunicada e partilhada com os filhos.
O projeto de restauração torna-se partilhado, tendo como ponto de partida a responsabilidade dos pais. Deus está presente, atuando pelo seu poder na dinâmica deste diálogo familiar. A restauração espiritual da família, centrada aqui nos pais e nos filhos, não se resume apenas a estes tipos de relacionamentos familiares. Ela deve ser generalizada, restabelecendo o desígnio de Deus para toda a família humana, unida ou não pelos laços de sangue. Aqui está incluído qualquer grupo familiar ou associação fraterna de amigos unidos pela filiação divina na comunhão da família de Deus. Amém por isto. Vamos então para a nossa reflexão. João Batista, precursor de Jesus Cristo na sua primeira vinda, pregou no espírito e no poder de Elias, apelando ao mesmo tipo de reavivamento que prepara o encontro para a manifestação de Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas, capítulo 1, versículo 17 e Mateus, capítulo 11, versículo 13 e 14. A profecia de Malaquias a respeito da mensagem de Elias aplica-se também ao tempo que antecede o dia terrível do Senhor, a sua segunda vinda. De Ellen White, faz assim esta relação entre a obra de Elias e a obra da Igreja de Deus antes da volta de Jesus. João Batista saiu no espírito e no poder de Elias a fim de preparar o caminho do Senhor e converter as pessoas à prudência dos justos. Ele era um representante dos que vivem nos últimos dias, a quem Deus tem confiado sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo, a fim de ser preparado o caminho para a segunda vinda de Cristo. Em nossa casa, em nosso lar, como está o altar do culto a Jeová, precisará ele de ser reconstruído? Falta tempo e oportunidade para reconstruir o altar familiar? Hábitos enraizados, horários dispares, vida atribulada dificultam e inviabilizam o encontro dos membros da família com Deus à volta do altar da família? Ellen White desperta-nos e encoraja-nos a fazermos do nosso lar uma casa de oração, louvor e adoração a Deus com estas palavras. Se houve um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, é hoje. Prevalecem a incredulidade e o ceticismo. Predomina a iniquidade. A corrupção penetra nas correntes vitais da alma e irrompe na vida a rebelião contra Deus. E escravas do pecado, as faculdades morais estão sob a tirania de Satanás. Muito importante isto que ela está a dizer. Porquê? Porque nós precisamos realmente de fazer um altar aqui em casa, né? Nas casas, porque nós passamos o tempo todo a dizer que não temos tempo para orar, que não temos tempo de ir à igreja, então Deus diz para nós fazermos aqui um altar em casa. Eu ainda não fiz, mas eu, através deste livro, vou sabendo mais coisas e vou fazer com certeza um espacinho para eu e o Afonso orarmos a Jesus todos os momentos ali e tentarmos fazer de manhã e à noite pelo menos, para que possamos, porque é assim que nós vamos aprendendo, é lendo o livro e executando aquilo que dizem. Por isso, é muito importante que nós, cada livro que nós tenhamos a ler, nós tiremos alguma coisa de importante daquele livro. Isto hoje ficou retido na minha mente. É isto que eu vou pensar em fazer. Algo que vocês já tenham ouvido, que ficou retido na vossa mente. Façam. Jesus está no alcance da gente. Jesus protege-nos. Jesus ajuda-nos. Se nós não tivermos forma, Jesus arranja forma. Acreditem em Jesus. Não percam a fé. Não percam o desânimo. Não percam o ânimo, peço desculpa. Deus está aqui ao nosso lado. Jesus quer nos abraçar.
um dia estarmos no céu com Ele. Precisamos de passar por estas provações. Sejam fortes na palavra do Senhor. Nunca se esqueçam das promessas que Jesus deixou. E assim nós conseguimos ultrapassar todas estas divergências daqui do mundo. Ficamos por aqui, meus amigos. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.